Pessoal, a gente vai começar a unidade 2, Falling in Love. Que na verdade você já começou assistindo a apresentação do professor na videoaula, né? E ele já começou apresentando para vocês que o início, né? Que nessa unidade o tema principal vai ser o romance. Né? Aí tem três perguntas para você responder, né? Do you like love stories? E você gosta de histórias de amor? Que você já fez essa atividade com ele. E para exemplificar um romance, é apresentada a história de Romeu e Julieta. Né? Então tem um quadro para você apresentar, né? Para você dizer o que você sabia a respeito da história. Se você não conhece a história, tem um breve resumo, né? De como eles, né? De como aconteceu a história de Romeu e Julieta, né? Aí o quadro é para você completar quem era o autor, que é o Shakespeare. Families, né? De quem era a família do Romeu e da Julieta? Os Capuletos e os Montaigne. O setting é o lugar, né? Que era o cenário onde a história se passava. Em Verona, na Itália, no século XIV. Andy, o que aconteceu no final? É uma tragédia, né? Os dois morreram. A dois também, aí no exercício 2 é esse breve resumo. Aí vocês vão ver que essas imagens se referem aos diferentes títulos, né? As diferentes capas que já contaram essa história, né? Que na verdade não é um livro, né? É uma peça de teatro. Romeu e Julieta é uma peça de teatro. Aí tem as alternativas para você responder se são verdadeiras ou falsas, que você já fez junto com o professor. Essa página, a página 21 também você já fez, né? Que tem mais detalhes sobre as histórias, né? Que era para você colocar as frases na ordem correta em que acontece, de acordo com o resumo. A 4 é uma história, é uma música, né, que vai falar, que também fala de amor, mas é para você ver qual é a diferença, né, entre o casal que é descrito na música da Taylor Swift em Romeu e Julieta, né, o que existe diferente entre eles, né, e a diferença principal é o final, o happy ending, né, na música o final é feliz, e na história de Romeu e Julieta não, né, é bem trágico. Embaixo tem vocês também já fizeram, que são os exemplos, né, de como a história de Romeu e Julieta, ela toma outras formas, né, que é algumas divertidas, né, que é o Gnomeo e Juliet, que é, né, dos gnomos, e outros também, West Side Story, né, que também que é um musical muito, muito famoso. Espero que você tenha ouvido a música da Taylor Swift para entender, né? Para você ter uma curiosidade de qual música é essa, ok? E aí, isso você já fez. Agora, a página 22, aí vem, né? Porque até então estava trabalhando o vocabulário. Na página 22 vem a parte gramatical, que é a retomada das diferenças do simple past e past continuous, né? O simple past é o quê? É usado para descrever um evento, um fato no passado. E geralmente apresenta o que? Ações curtas. São aquelas ações completas que você fez e já terminou, tudo no passado. I watched the movie. Eu assisti o filme. Eu assisti, comecei e terminei no passado. Então, eu uso o simple past, ok? E o past continuous é o que? É uma ação também no passado, também vou falar do passado, mas é uma ação que estava em progresso no passado, e geralmente é uma ação mais longa, e ela pode ser interrompida por uma outra ação. Então, I was watching the movie when my friend called me. Eu estava assistindo o filme quando meu amigo me ligou. Viu? Então, a ação é mais longa, eu estava assistindo o filme, que foi interrompido quando? Quando meu amigo me ligou. When my friend called me. Isso é o past continuous. Aí você lembra, para você retomar isso daqui, porque foi um conteúdo estudado no sétimo ano, você pode retomar lá no início do livro de atividades, que tem uma página que vai tratar sobre isso,
tá? E aí vem as diferenças, né? Então a gente vai ver aqui, ó. Tem 5 frases, que é pra gente dizer quais estão no simple past e quais estão no past continuous. No simple past, no exercício 1, we were, my daddy said, I talked. Past continuous, you were throwing, I was crying. Viu que o simple past terminou lá, ing, ing, throwing, crying, ok? Então, a gente pode dizer que o simple past descreve uma ação ou fato no passado e é uma ação curta. E a gente usa a maioria deles, quando o verbo é regular, a gente acrescenta ed. Quando é irregular, tem as formas específicas. Então, o que é isso, regular e irregular? Então, se o verbo é regular, ele vai terminar com ed, ele vai ter uma forma. Talk, talked. Tá? Conversar, conversou. Live, morar. Live, lived. Terminou com ed. Isso é regular. Agora, tem os verbos irregulares, que não tem forma nenhuma. O verbo ir, go, passado, went. O verbo vir, come, passado, came. Viu que não tem forma nenhuma? Então, por isso que eles são chamados de irregulares. E aí, no exercício 3, é para você completar, né, as frases no simple past, né, na negativa e interrogativa. Então, na afirmativa, você vai usar a forma passada do verbo, tá? Aí você vai completar se o verbo é regular ou irregular. Na negativa, aí você precisa usar o quê? O auxiliar, que no passado é o quê? É o did, né? Que é o único tanto para todas as pessoas, ó, did ou did not, tá? Didn't ou did not. E na interrogativa, o auxiliar é o did. Lembra, em inglês não tem como fazer pergunta sem ter um auxiliar. Eu preciso sempre de um auxiliar, tanto na pergunta, na forma interrogativa quanto na negativa. Já o past continuous é mais simples, porque eu só preciso do quê? Do passado do verbo be, que é o que? Was ou were, mais o verbo com ing. Então, exemplo, I was watching a movie. Então, é isso. Na negativa, I was not watching a movie. Né? Eu não estava assistindo um filme. E a interrogativa, was I watching a movie? Viu que eu só fiz a inversão. Eu só coloquei I was na afirmativa, was I na interrogativa. E o simple past? Eu assisti um filme. I watched a movie. Eu assisti um filme. Na negativa, I didn't watch a movie. E na interrogativa, did I watch a movie? Presta atenção que no simple past eu só vou usar o verbo com ed ou verbo irregular, ou seja, eu só vou escrever o verbo no passado na forma afirmativa. Na interrogativa e na negativa eu não preciso usar o verbo no passado, não. Por que eu não preciso? Porque eu tenho um auxiliar. Então, o did já está me dizendo que essa frase está no passado. Então, eu não preciso escrever o verbo no passado. O auxiliar já faz isso para mim. Então, eu só uso o did e deixo o meu verbo no presente. A mesma coisa da negativa. Didn't mais o verbo no presente. Ele só vai para o passado na forma afirmativa. Ok? E aí, na página seguinte, a 23, é para você fazer o uso prático, né, dos verbos no passado, no simple past. Né, que lembre-se, tem uma pequena. Eu vou enviar para vocês uma pequena lista dos verbos irregulares. O ano passado eu enviei, vou enviar de novo esse ano uma lista desses verbos no passado, que você pode sempre consultar. Então, aí tem 2 perfis, né, pra gente completar, da Juliet e de Romeo. Então, Juliet, she was 13 years old. She didn't want to marry Paris. She asked Friar Lawrence for help. She faked her death. Tudo no passado, lembra? Uma história que já aconteceu. Romeo, he was a Montague. He killed a man. He said he loved Juliet. He didn't know about Juliet's plan. Tudo no passado, usei só o simple past. Agora, no exercício 2, pede pra gente usar
os verbos nos parênteses, que pode ser tanto no simple past ou no past continuous. Então, eu tenho que saber o quê? Se é uma ação que começou e terminou, ou se é uma ação que estava acontecendo. Então, olha lá. At the party, Romeo and Juliet didn't know each other's identity. Na festa, Romeu e Julieta não sabia a identidade do outro. Because all the guests were wearing masks. Porque todos os hóspedes todos os convidados estavam usando máscaras. Ok? Então, esse era o exercício que era para você fazer, né? Para você ter feito junto com o professor da videoaula. E agora você vai fazer os exercícios lá do livro de atividades, ok? Das páginas 11 e 12.